Destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui, na TV Justiça. Plenárias já está no ar. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 24 e 25 de março de 2021. Karina, encerrando-se os trabalhos do plenário no mês de março, já na expectativa da semana seguinte, que como é Semana Santa, então nós não teremos sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. E como foi característica de todo o mês de março, aquela grande diversificação de temas em julgamento pelos ministros do plenário do Supremo Tribunal Federal. E pelo menos duas questões do ponto de vista jurisdicional que chamam a atenção. Uma, a questão relacionada à propaganda destinada a crianças de alimentos com poucos nutrientes e também a questão da importação de medicamentos sem registro sanitário. Como vemos, temas assim bastante diferentes, mas bastante importantes para debate dos ministros. Olá, Cadu. Sem dúvida alguma, temas diversificados. O que eu pude perceber é que a pauta dirigida, publicada pelo ministro-presidente Luiz Fux no finalzinho de 2020, tem sido cumprida. Alguns dos temas que estavam previstos para julgamentos nas datas das sessões plenárias têm acontecido, de forma coincidente ou não, mas eu verifiquei que na quinta-feira estava prevista essa legislação do estado da Bahia desde o ano passado e efetivamente ela foi julgada e concluída na quinta-feira para declarar constitucional a norma baiana que proíbe qualquer tipo de propaganda comercial envolvendo alimentos destinados a crianças dentro de estabelecimentos de ensino. O Supremo entendeu que há competência concorrente para legislar sobre proteção à criança, ao adolescente e à juventude e também sobre proteção à saúde, em detrimento do que se argumentava de uma usurpação da competência da União para legislar sobre outros temas, sobre propaganda comercial, por exemplo. Mas não só esse tema foi discutido na quinta-feira, mas na quarta, os ministros concluíram o julgamento de um recurso extraordinário para declarar, ainda que de forma incidental, em um recurso extraordinário, a inconstitucionalidade do parágrafo 1º-B, inciso 1, do artigo 273 do Código Penal, que previa a pena de 10 a 15 anos para o crime de importação de medicamentos sem autorização na Anvisa. E os ministros decidiram, a partir do voto do ministro Alexandre de Moraes, que deve haver uma repristinação da pena que havia sido imposta na redação originária do Código Penal para esses casos, apenas para esse caso de importação de medicamentos, ou seja, deve ser aplicada a pena de 1 ano a 3 e multa. Mas esses dois não foram os únicos temas discutidos no plenário. Ainda no plenário, os ministros disseram que não há obrigatoriedade do município, da Câmara de Vereadores, estabelecer, instituir e regulamentar o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas no município de São Paulo. Por unanimidade, num julgamento bastante rápido, os ministros acompanharam o voto da ministra Carmen Lúcia para entender que a Constituição vedou, embora ela tenha vedado a criação de tribunais de contas municipais a partir da sua promulgação, manteve 2 tribunais de contas municipais no município de São Paulo e no município do Rio de Janeiro, mas não estabeleceu a obrigatoriedade de instalação e regulamentação de Ministério Público junto a esses tribunais. É preciso que haja um órgão técnico para acompanhar a fiscalização do Poder Legislativo, já que o Tribunal de Contas, como a gente disse ao longo das sessões plenárias, é um meio de controle externo do Poder Legislativo, e isso é feito pela Procuradoria do município. Mas, de toda forma, os ministros, por unanimidade, entenderam que não há obrigação de se criar esse Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do município de São Paulo. A Constituição não previu essa obrigatoriedade e que, portanto, não haveria a omissão inconstitucional apontada pelo Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República, autor da ADPF, que foi julgada. Outro destaque da semana também é que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, ele participou na quarta-feira, dia 24 de março, de reunião com o presidente Jair Bolsonaro, os presidentes da Câmara, do Senado, governadores, Procurador-Geral da República e outras autoridades para tratar do enfrentamento da pandemia da Covid-19. O ministro fez um relato no plenário do Supremo Tribunal Federal na sessão da quarta-feira, dia 24, logo no início da sessão. Ainda nesta edição do Plenárias, vamos ver a cobertura completa destes eventos e, claro, inclusive no plenário do Supremo Tribunal Federal.
E também na semana nós temos destaque no plenário virtual do STF. O ministro Marco Aurélio do Supremo rejeitou o pedido do presidente Jair Bolsonaro para derrubar decretos estaduais e do Distrito Federal com medidas de isolamento social para conter a pandemia da Covid-19. De novo, foi no plenário virtual do STF. Os decretos do Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Bahia têm como base os entendimentos do Supremo, que deu autonomia a estados e municípios para adotar medidas de combate à pandemia. O STF não dispensou o governo federal de centralizar as ações. Os governadores também levaram em conta a lei de fevereiro do ano passado, que reconheceu a competência de governadores e prefeitos para agir com critérios técnicos e científicos. Na ação, o presidente Bolsonaro alegou que limitar o direito de ir e vir do cidadão só seria possível em estado de sítio, o que compete ao chefe do Poder Executivo com aprovação do Congresso Nacional. O ministro Marco Aurélio não entrou no mérito da ação e negou o pedido de Bolsonaro para que o Supremo declarasse que os decretos são inconstitucionais. Para o relator, não cabe ao presidente da República acionar diretamente o Supremo, sem um representante da Advocacia Geral da União. Na decisão, o ministro afirma que o artigo 103 da Constituição é pedagógico ao prever a legitimidade do presidente da República para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, sendo impróprio confundi-la com a capacidade postulatória. Marco Aurélio disse que o chefe do Executivo personifica a União, atribuindo-se ao advogado-geral a representação judicial, a prática de atos em juízo, e que, considerado o erro grosseiro, não cabe o saneamento processual. O ministro lembrou de uma ação de inconstitucionalidade de novembro do ano passado, em que ele próprio ressaltou que há um condomínio integrado por União, estados, Distrito Federal e municípios voltado a cuidar da saúde e assistência pública. E concluiu: ante os ares democráticos vivenciados, impróprio a todos os títulos, é a visão totalitária. Ao presidente da República cabe a liderança maior, a coordenação de esforços visando o bem-estar dos brasileiros. A decisão é monocrática, ou seja, individual, e ainda cabe recurso. E o plenário do Supremo Tribunal Federal analisou na sessão da quarta-feira, 24 de março, e decidiu que a pena de 10 a 15 anos para o crime de importação de medicamentos sem registro sanitário é inconstitucional. Como vimos, o tema foi julgado em um recurso extraordinário que discutiu a aplicação da pena alternativa à sanção prevista no Código Penal. Vamos rever. Na sessão anterior, haviam votado os ministros Luiz Roberto Barroso, relator, e Nunes Marques, que o acompanhou integralmente. Também votaram Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Esses dois com conclusões distintas do relator da matéria, que tem repercussão geral reconhecida. O caso chegou ao STF após a condenação de um homem que trouxe ao país um medicamento sem a documentação exigida em lei. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região optou por aplicar ao réu uma pena mais branda, de 3 anos de reclusão, com base na lei de drogas e não no Código Penal, cuja pena para o crime de importação de remédios sem registro varia entre 10 e 15 anos. Em discussão, a constitucionalidade da pena de prisão prevista no Código Penal para quem importa medicamento sem registro da Anvisa. Tanto o Ministério Público Federal quanto o condenado recorreram ao Supremo visando a anulação da decisão do TRF da 4ª Região. O julgamento foi retomado com o voto da ministra Rosa Weber, que acompanhou a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. A ação penal prescrita para as condutas previstas no parágrafo 1º, a linha B do artigo 273, é manifestamente desproporcional, o que eiva a norma de inconstitucionalidade material. No mesmo sentido, votaram os ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Já o ministro Marco Aurélio teve um entendimento distinto dos demais. Ele declarou a constitucionalidade do artigo 273 do Código Penal e determinou que outro julgamento ocorra no caso específico. Assento, portanto, a constitucionalidade do 273, como está no Código Penal, parágrafo 1º-B. Outro julgamento ocorra e declaro com isso o prejuízo do recurso interposto pelo réu. É como voto.
Depois, o ministro Luiz Roberto Barroso reajustou o voto para se alinhar ao voto do ministro Alexandre de Moraes. Então, por maioria, o plenário declarou a inconstitucionalidade da pena de 10 a 15 anos para o crime de importação de medicamentos sem registro na Anvisa e determinou o retorno do processo ao TRF4 para revisão da pena aplicada ao condenado, devendo ser considerada a pena de 1 a 3 anos e multa prevista na redação original do Código Penal para o artigo 273. O tribunal, por maioria, negou provimento ao recurso do Ministério Público e deu provimento parcial ao recurso de Paulo Roberto Pereira, determinando o retorno do processo ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para aplicação da tese jurídica fixada no julgamento de seguinte teor: é inconstitucional a aplicação do preceito secundário do artigo 273 do Código Penal com a redação dada pela Lei 9677, reclusão de 10 a 15 anos de multa, a hipótese prevista no seu parágrafo 1º, B1, que versa sobre a importação de medicamentos sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do artigo 273 na redação originária, reclusão de 1 a 3 anos. Na segunda parte da sessão, os ministros começaram a julgar a arguição de descumprimento de preceito fundamental. A DPF foi proposta pela Procuradoria-Geral da República contra a omissão da Câmara de Vereadores e do Tribunal de Contas do município de São Paulo em instituir e regulamentar o funcionamento do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas Municipal. A relatora é a ministra Carmen Lúcia. Depois das sustentações orais, o julgamento foi suspenso. Karina, a gente já tem coisa para conversar, particularmente em relação a um termo fundamental para a decisão relativa aos medicamentos sem registro da Anvisa, que é repristinação, que parece, mas não é nome de remédio. Daqui a pouquinho a gente conversa a respeito desse tema e ainda a sessão plenária da quinta-feira e os principais momentos você confere conosco, logo depois do intervalo aqui no Plenárias. De volta, ainda comentando a sessão plenária da quarta-feira, dia 24 de março, no plenário do STF. Karina, eu gostaria de abordar especificamente a questão dos medicamentos sem registro na Anvisa. Há um detalhe que é o fato de que havia uma redação anterior em relação à pena que era estipulada no artigo do Código Penal que foi questionado e que foi alterada posteriormente. Os ministros fizeram justamente esse mecanismo, fizeram a alteração do texto atual de uma pena muito mais severa e voltaram para esta pena menor anterior, da redação anterior deste artigo. Isso é o que se chama de repristinação, que foi adotado esse instituto nesse julgamento? Cadu, aqui a gente fala de efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade. Então, o que o Supremo fez foi declarar que essa pena de 10 a 15 anos, prevista no Código Penal desde 1998, em razão de uma lei que foi alterada justamente para se apenar, para tratar desse crime de uma forma mais grave, o legislador optou por essa pena elevada. Os ministros disseram que ela era desproporcional, isso por maioria de votos, embora tenha tido alguns reajustes de votos ao final. A maioria entendeu que seria desproporcional e que, portanto, deveria ser declarada inconstitucional. Quando se declara a inconstitucionalidade de uma norma ou de uma expressão, o que acontece é que aquela legislação anterior que foi revogada em razão dessa nova lei ou dessa alteração ou em razão dessa expressão que foi declarada inconstitucional, ela volta a valer. Isso é efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade. Foi isso que os ministros fizeram. Declarada a pena de 10 a 15 anos, prevista atualmente no Código Penal, apenas para o crime de importação de medicamentos sem autorização na Anvisa.
Isso porque o rol do parágrafo 1º-B do 273 do Código Penal é um rol extenso. E existem outras condutas cuja pena de 10 a 15 anos os ministros entenderam que não era o caso do caso concreto do recurso extraordinário e que não deveria ser declarado inconstitucional. Mas nesse ponto, em relação a essa importação, então vamos frisar isso, porque esse foi o motivo que o ministro Luiz Roberto Barroso acabou reajustando o seu voto para se aliar à linha do voto do ministro Alexandre de Moraes, que abriu a divergência e acabou vencedor na sua convicção. Os ministros decidiram, então, que essa pena demasiada era inconstitucional, passando a valer a pena prevista na redação originária do Código Penal, que era justamente 1 a 3 anos e multa. Essa foi a conclusão, dando esse efeito repristinatório, portanto, a essa declaração de inconstitucionalidade, Cadu. Vamos, portanto, para a sessão plenária da quinta-feira. Primeiramente, detalhando mais elementos da pauta. Exatamente na pauta da sessão do dia 25 de março, uma ação questionando lei da Bahia que restringiu propaganda de alimentos e bebidas pobres em nutrientes dirigidas para crianças. O relator é o ministro Edson Fachin. Vamos saber antes um pouquinho mais sobre o assunto. A ação foi apresentada pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, contra a Lei Baiana de 2016, que regulamenta a publicidade infantil de alimentos no Estado. A ABERT alega violação da Constituição Federal, porque a competência para legislar sobre propaganda comercial é privativa da União e não dos estados. A associação afirma ainda que a proibição não se encaixa nas hipóteses de restrições determinadas pela Constituição de publicidade para tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias. A Lei da Bahia proíbe das 6 horas da manhã até as 9 da noite propaganda para o público infantil de produtos alimentícios pobres em nutrientes e com alto teor de açúcar, gorduras saturadas ou sódio. A lei ainda proíbe a participação de celebridades ou personagens infantis e vincular brindes à compra dos produtos, sob pena de multa, suspensão da veiculação e a imposição de contrapropaganda. Os ministros do Supremo devem analisar se a lei de restrição da propaganda para público infantil na Bahia ofende a liberdade de expressão comercial, ao direito à informação, às livres concorrência e iniciativa e à proporcionalidade. Tanto a Procuradoria-Geral da República quanto a Advocacia-Geral da União se manifestaram no sentido de considerar a lei baiana inconstitucional. Na sessão por videoconferência da quinta-feira, dia 25 de março, por unanimidade, o plenário do Supremo decidiu que é constitucional a lei estadual da Bahia, que proíbe a publicidade dirigida a crianças em escolas. E ainda na sessão do mesmo dia, os ministros também decidiram que não há obrigação constitucional para a criação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da cidade de São Paulo. A DPF foi proposta em 2013 pela Procuradoria-Geral da República e questiona a omissão da Câmara de Vereadores e do Tribunal de Contas do município de São Paulo em instituir e regulamentar o funcionamento do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas Municipal. O julgamento foi retomado com o voto da relatora ministra Carmen Lúcia. Ela votou pela improcedência da ação, entendendo que não há obrigação e possibilidade de criar-se um Ministério Público para o Tribunal de Contas do município. A decisão foi unânime. Não há como adotar aqui o critério da simetria, não há, na minha compreensão, um dever constitucional da Câmara Municipal de instituir o que eu acho que ele nem poderia mesmo instituir. E, independente de considerar também que é necessário que, para dar cobro ao princípio da eficiência e à finalidade da função controladora, é preciso que haja um corpo de técnicos que seja dotado das características necessárias para o desempenho das funções inerentes ao exame daquilo que vai ser depois objeto do controle pelo Conselho de Contas de São Paulo, o que não significa criar um Ministério Público para este Conselho de Contas. Depois, o plenário começou a julgar uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, que pede a declaração de inconstitucionalidade de uma lei estadual da Bahia, que proíbe a publicidade dirigida a crianças nas escolas. A norma questionada foi alterada em 2018 e, anteriormente,
tratava sobre a publicidade de alimentos com alto teor de açúcar e gordura. O relator da ação é o ministro Edson Fachin. O principal argumento da ABERT é que compete privativamente à União e não aos estados legislar sobre publicidade. Além disso, a entidade defende que a lei viola princípios constitucionais, como liberdade de expressão, direito à informação e livre concorrência. A lei impugnada afrontou diretamente a liberdade de expressão comercial dos anunciantes e, por decorrência, do meio de comunicação social, nos termos do artigo 5º, inciso 4º, inciso 9º e do próprio artigo caput do artigo 220. Sob outro viés, Excelência, o direito de informação, a publicidade comercial também pode e deve ser visto como um direito da sociedade, um grupo indeterminado e difuso de pessoas de acesso a produtos e serviços. Assim, a lei também violou esse direito à informação. Já o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, uma das entidades aceitas pelo STF como amicus curiae, defendeu que a lei está em conformidade com a Constituição. Pode-se, de alguma forma, ter alimentação na escola, isso é óbvio, mas com a restrição de que anunciantes não explorem a hipervulnerabilidade dos pequenos consumidores brasileiros, lhes trazendo mal na falta de discernimento legal e constitucionalmente reconhecido para fazer suas opções por alimentação. Para o vice-procurador-geral da República, a lei baiana protege a infância e, por isso, se manifestou pela improcedência da ação. Se bebidas alcoólicas para adultos, se tabaco para adultos deve ser advertido o malefício, o que diríamos de alimentos para crianças no espaço escolar, que é algo que a lei baiana determina. O relator ministro Edson Fachin destacou no voto uma resolução da Organização Mundial da Saúde, que traz uma série de recomendações dirigidas aos estados a fim de que regulem a publicidade de alimentos ricos em gorduras e açúcares. Fachin também defendeu que limitar a publicidade é um meio para proteger a saúde de crianças e adolescentes e, por isso, entende que a lei baiana é constitucional. Não há como negar, nesse sentido, que a restrição aprovada pelo Estado da Bahia promove a proteção da saúde de crianças e adolescentes, dever que a própria Constituição define como sendo de absoluta prioridade. Ao final, o resultado foi unânime pela improcedência da ação, tendo o plenário decidido que é constitucional a proibição de publicidade para criança nas escolas, conforme estabelece a legislação do Estado da Bahia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, participou na quarta-feira, dia 24 de março, de reunião com o presidente Jair Bolsonaro, os presidentes da Câmara, do Senado, governadores, procurador-geral da República e outras autoridades para tratar do enfrentamento à pandemia da Covid-19. Ao abrir a sessão plenária do STF do mesmo dia da quarta-feira, dia 24, o ministro Fux fez um relato do que foi decidido no encontro. Um comitê será formado pelos governos federal e dos estados e pelo Congresso para ações conjuntas de combate à Covid-19. O ministro Fux disse que vai indicar um representante do Conselho Nacional de Justiça para integrar este grupo. O anúncio do Comitê para o Enfrentamento à Pandemia foi feito numa reunião no Palácio da Alvorada, fechada à imprensa, com a participação do Supremo, Câmara, Senado, ministros de Estado, governadores, Tribunal de Contas da União e Procuradoria-Geral da República. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a mobilização dos três poderes. A nossa união, o nosso esforço entre os três poderes da República, ao nos direcionarmos para aquilo que realmente interessa, sem que haja qualquer conflito, qualquer politização da solução do problema, que creio que essa seja realmente o caminho para o Brasil sair dessa situação bastante complicada que se encontra. O Legislativo deve buscar a aprovação de leis que possam garantir mais recursos, como da oferta de novos leitos. Numa parceria com a iniciativa privada, que não se nega também a participar dessa luta, num só caminho, numa só direção. O governador de Goiás anunciou que também deverá ser feito um trabalho com outros países. As ações serão feitas também dentro do campo diplomático, buscando maior parceria dos países que têm hoje uma cota maior do que necessária de vacinas, que haja o compartilhamento conosco, buscando sensibilizar os laboratórios, que hoje têm a tecnologia da vacina,
que também entendam a necessidade de ser compartilhada, para que outros laboratórios também possam produzir. A articulação com os governadores será feita pelo presidente do Senado. Rodrigo Pacheco disse que, além de ouvir os governadores, vai pedir orientações ao Supremo antes de adotar medidas. Medidas como a participação da iniciativa privada, a ampliação de leitos de UTI, a solução dos problemas de oxigênio e de insumos de medicação e, fundamentalmente, a política do Ministério da Saúde para a vacinação do povo brasileiro, que exige mais do que nunca a colaboração de todos os poderes, todas as instituições, da sociedade e da imprensa, para que consigamos alargar a escala da vacinação no Brasil. Na abertura da sessão do Supremo esta tarde, o ministro Luiz Fux fez um relato da reunião. Disse que o Supremo não vai fazer parte diretamente do comitê por causa da função essencial do Judiciário. Conforme deliberado aqui neste plenário, nossa última sessão, ficou explícito na reunião que o Supremo Tribunal Federal não faria parte desse comitê, uma vez que nos cabe, a nós, do Poder Judiciário, aferir a legitimidade dos atos que serão praticados. Eu explicitei em minha fala que o Supremo Tribunal Federal tem sido o guardião imediato da saúde do povo diante de centenas de decisões tomadas ao longo da pandemia, sempre observando a ciência. Para o comitê, o presidente do Supremo vai indicar um representante do Conselho Nacional de Justiça, um órgão administrativo do Judiciário. O Conselho já tem um grupo de trabalho ligado à área de saúde. O presidente do STF lembrou que os estados e o Distrito Federal têm competência para tomar medidas. Essas soluções precisam respeitar o entendimento reiterado nesta Corte de que todos os entes da federação têm competência concorrente para tomar medidas em suas localidades, mercê da coordenação nacional do Poder Central. Ficou também evidenciada a necessidade de uma coordenação de informações sobre as medidas para conter o vírus a serem centralizadas pelo Ministério da Saúde, para que a população não tenha informações desencontradas. O ministro disse que os juízes devem ser sensíveis quanto às decisões liminares, levando em conta a capacidade estrutural dos estados. Eu destaquei que, nesse ponto, mercê de assegurado autonomia e independência aos juízes, entendo que pode haver uma sensibilização maior por parte dos juízes sobre as consequências dessas liminares. Fux disse que é preciso reduzir a judicialização de medidas. As soluções são urgentes. O Brasil está morrendo gente todo dia em número dobrado. Por exemplo, na segunda-feira morreram 1.500 pessoas. Na terça-feira morreram 3.000 e poucas pessoas. Então, é preciso que haja uma agilidade, conciliar. Quer dizer, o judiciário vai ter que fazer algo que, às vezes, é humanamente difícil, fazer bem e depressa, que é agilizar uma solução judicial, avaliar essas medidas do comitê, sem prejuízo, evidentemente, do princípio da inafastabilidade. O ministro Luiz Roberto Barroso comentou sobre a criação do comitê, um ano depois do começo da pandemia. Com um ano de atraso, resolveram montar uma comissão de especialistas e de médicos de atraso de 300 mil mortos. Exatamente. Agora, eu penso, presidente, acho que a sugestão do ministro Dias Toffoli é boa, de ter alguém do CNJ lá, mas, evidentemente, o Supremo não pode se comprometer previamente com coisa alguma. Salvo, eu penso, a celeridade máxima, caso haja alguma impugnação. Karina, já temos um encontro marcado com nossos amigos telespectadores, mas não na semana que vem, porque é Semana Santa. Exatamente, Cadu. A próxima sessão plenária está marcada para o dia 7 de abril. A gente vai acompanhar tudo, mas nesse final de semana a gente ainda tem um encontro no Plenárias, não é mesmo? Karina, a Páscoa é uma festa caracterizada pelo sentimento de renovação. Nesse sentido, pelo momento que passamos, eu gostaria de desejar uma boa Páscoa para você, Karina. E também para você, amigo, que nos acompanha sempre aqui. E continue conosco na TV Justiça.